Processos de nacionalidade estão demorando muito tempo. Há prazo? Existe deferimento tácito? Bom, lá no Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, Decreto-Lei 237-A, 2006, de 14 de dezembro, podemos ver no seu artigo 41 a referência sobre a tramitação dos pedidos, em que basicamente a conservatória vai receber o processo, a documentação, vai fazer uma análise sumária no prazo de 30 dias, caso seja necessário, poderá notificar outra parte para vir aqui completar o processo, ou já ter um indeferimento liminar, seguindo ali para outro procedimento. Mas concluindo aqui que o processo correu perfeitamente, está tudo ok, supostamente nesse prazo de 30 dias, passaria-se então para o conservador fazer a decisão em um prazo de 60 dias. Claro que a gente tem que lembrar que existem algumas modalidades de nacionalidade e que o procedimento pode ser alterado, como é o caso, por exemplo, do artigo 27, que faz referência ao caso da naturalização, que vai referir esse prazo de 30 dias para análise sumária, mas depois a gente vai ter aqui o envio para as entidades, como a Polícia Judiciária, a AIMA, enfim, que terão ali um prazo de 30 dias para responder, podendo ser aqui de 60 dias. Ora, considerando um prazo, então, de 30 dias para a análise sumária, depois 30 dias para as entidades, mais 60 dias, o máximo que um processo de nacionalidade deveria durar seriam 120. Óbvio, isso é o que está na lei, mas a gente sabe que na prática a gente tem muitos processos. E devido ao grande volume de processos, não é aqui efetivamente possível de seguir esses prazos. Tá? E apesar de já ter tido colegas que interviram, vieram questionar isso, a própria UIRN, em resposta, não é? Veio fazer a divulgação do parecer do Conselho Consultivo em 2022, fazendo aqui referência efetivamente a essa circunstância, diante aqui as várias queixas e reclamações. E aqui o que foi entendido nesse parecer é que se a gente for levar em consideração que a legislação efetivamente tem esses prazos, mas que não são prazos que levem a um deferimento tácito. Por quê? Porque se a gente for ver mesmo, o próprio Código de Procedimento Administrativo, lá no seu artigo 130, vai fazer o quê? Vai fazer referência que qualquer tipo de deferimento tácito tem que ser identificado na própria lei. E, portanto, existe deferimento tácito quando a lei ou o regulamento determine que a ausência de notificação da decisão final sobre a pretensão dirigida a órgão competente dentro do prazo legal tem o valor de deferimento. O que não acontece no caso dos processos de nacionalidade. Não tem qualquer possibilidade de deferimento tácito. Tem somente a indicação ali dos prazos, o que não quer dizer que, em caso de incumprimento, possa ter aqui o deferimento tácito. Além disso, é interessante aqui a referência no parecer, que até fala que a própria legislação, a nacionalidade em si, tem uma perspectiva, não pode ter uma perspectiva procedimental economicista, não é? Prevendo aqui, por exemplo, o deferimento tácito, visto que tem aqui várias questões, como, por exemplo, a soberania nacional aqui em risco. E, portanto, fica aqui o alerta. Apesar de a gente ter os prazos lá no regulamento, seja no seu artigo 27, seja no artigo 41, referente ao processo de nacionalidade, a tramitação das decisões e do pedido, a realidade é que não está sendo cumprido e que não tem o que fazer. Não há